Imagine o cenário. Você faz um sacrifício, o mais valioso que possui, com a melhor das intenções. E Deus o rejeita. Mas não por maldade sua, e sim porque um padrão milenar e quase esquecido foi quebrado. Um padrão que define não só o que é sagrado, mas quem somos nós diante do divino. Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Sou eu quem fala, e hoje mergulharemos em Levítico 22, um capítulo que, à primeira vista, pode parecer um emaranhado de regras antigas sobre sacrifícios e pureza. É fácil passarmos por ele rapidamente, pensando que são apenas formalidades de um tempo que já se foi. Mas prometo que ao final deste vídeo, você não só compreenderá por que Deus, em certas circunstâncias, rejeitava ofertas, mas, mais importante, descobrirá um padrão profundo, um princípio que transcende os rituais antigos e revela a verdadeira natureza da nossa conexão com o Criador. Um convite, na verdade, a uma reflexão que talvez nunca tenhamos feito. Você já se perguntou o que realmente significa oferecer a Deus de forma que Ele aceite? Será que é apenas sobre intenção ou existe um como que é tão vital quanto o porquê? Preparo você para desvendar o que significa ofertar a Deus de maneira que Ele realmente aceite. Um padrão que talvez você nunca tenha percebido, um segredo que Levítico 22 sussurra através dos séculos. O que você faz, o que você oferece e a forma como você se apresenta diante do sagrado tem um peso que pode mudar completamente sua perspectiva de fé e sua relação com o eterno. Se isso ressoa com você, se a ideia de desvendar um mistério bíblico que toca a sua vida hoje te intriga, peço que fique conosco até o final. Mas antes de continuarmos, deixe seu like para que mais pessoas possam desvendar esse segredo. E se você ainda não é parte da nossa comunidade, se inscreva no Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas revelações. Estamos prestes a desenterrar uma verdade que pode transformar sua adoração, as fronteiras do sagrado. Entendendo o contexto de Levítico 22. Para compreender Levítico 22, precisamos voltar no tempo para um período crucial na história de Israel. Imagine-se no deserto, alguns anos depois da libertação milagrosa do Egito. O povo de Israel, recém-saído da escravidão, estava aprendendo a ser uma nação sob a aliança de Deus. Eles haviam testemunhado maravilhas inimagináveis. A abertura do Mar Vermelho, a provisão de maná e codornizes, a água brotando da rocha. E no Monte Sinai, eles receberam a Torá, a lei, que não era apenas um código de conduta, mas o mapa para um relacionamento íntimo com o Deus vivo. Nesse cenário, Deus, o soberano do universo, escolheu habitar no meio do seu povo. Não em um templo de pedras imponentes, mas em uma estrutura móvel, uma tenda de encontro, o tabernáculo. Pense nele como o coração pulsante da vida de Israel. Era ali que a glória de Deus se manifestava, e onde os homens podiam se aproximar dele, não sem reverência, mas com um caminho estabelecido. A presença de Deus no tabernáculo não era apenas uma figura de linguagem, era uma realidade tangível e assustadora para alguns. Sua santidade era um fogo consumidor. Esta santidade de Deus é a chave para tudo que vamos explorar. A ideia de que Deus é absolutamente santo, separado, puro e incomparável é o fundamento de Levítico. Ele não é um Deus pagão que pode ser manipulado ou subornado. Sua santidade impunha um rigor em tudo que se aproximava dele. A glória de Deus era, ao mesmo tempo, bênção e perigo. Uma bênção para aqueles que o adoravam corretamente, um perigo para aqueles que o tratavam com leviandade. Pense em Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. Não era uma crueldade divina, mas a manifestação implacável da santidade que não tolera a profanação. Dentro desse sistema,
As ofertas e os sacrifícios eram muito mais do que simples rituais. Eles eram a linguagem da adoração, da expiação, da gratidão e da dedicação. Não eram barganhas com Deus, como se pudéssemos comprá-lo ou influenciá-lo com presentes. Não, eles eram expressões sinceras de um coração que reconhecia a soberania de Deus, sua própria pecaminosidade e a necessidade de se aproximar dele segundo seus próprios termos. A intenção do ofertante era importantíssima, é verdade, mas a forma, a pureza e a integridade da oferta também eram cruciais. Era um pacto completo. É nesse contexto de uma santidade tão palpável e de uma adoração tão cuidadosamente regulada que chegamos a Levítico 22, um capítulo que nos levará a entender as fronteiras invisíveis da santidade, aquelas que separavam o puro do impuro, o sagrado do profano. Porque aqui Deus estabelece as bases de um relacionamento, sim, mas também as condições para que esse relacionamento fosse honrado e mantido. Havia uma linha tênue, quase invisível, que, se fosse cruzada, transformaria uma oferta de amor em um ato de profanação. Uma linha que nem mesmo os sacerdotes podiam ignorar, sob pena de morte. Eles eram os guardiões, os intermediários, e sua própria pureza era vital. O que isso nos diz sobre a seriedade da nossa própria adoração hoje? Que tipo de oferta estamos levando a Deus? E será que ela está dentro dos padrões que Ele, em seu caráter, exige? A resposta a essas perguntas começa a ser desvendada agora. Sacerdotes e impurezas. As restrições invisíveis. Continuamos nossa jornada para desvendar Levítico 22. E agora, nosso foco se volta para aqueles que estavam na linha de frente da adoração. Os sacerdotes. Imagine a responsabilidade colossal sobre os ombros desses homens. Eles não eram apenas líderes religiosos. Eram a ponte entre Deus e o povo, os guardiões da santidade, os administradores das ofertas. Seu papel era exclusivo, designado por Deus mesmo, da linhagem de Arão. E com essa honra vinham restrições e expectativas que, para nós hoje, podem parecer extremas, mas que eram essenciais para manter a santidade da presença divina no meio de Israel. Os sacerdotes tinham o privilégio único de comer do alimento sagrado, ou seja, das partes das ofertas que não eram queimadas no altar. Este alimento não era apenas uma refeição, era uma participação na mesa de Deus, um símbolo de comunhão íntima, mas esse privilégio não vinha sem condições rigorosas. Levítico 22, versículos 3 a 9, lista uma série de impurezas que tornavam um sacerdote impróprio para se aproximar do tabernáculo e comer do alimento sagrado. Estamos falando de condições como doenças de pele, lepra, corrimentos, contato com um cadáver ou até mesmo com uma pessoa que se tornou impura. Pense nisso por um momento. Um sacerdote dedicado ao serviço de Deus, que porventura tocasse um morto, mesmo que fosse um familiar, ficava impuro e não podia ministrar até que o período de purificação se cumprisse. Ele tinha que se lavar e esperar até o pôr do sol para ser considerado puro novamente. Qual era o propósito dessas regras? Elas não eram para punir, mas para proteger. Proteger a santidade de Deus e proteger o sacerdote de violá-la sem querer, com as consequências graves que isso implicava. A gravidade da desobediência a essas regras era assustadora. O versículo 3 de Levítico 22 declara: qualquer homem da descendência de Arão que, estando impuro, se aproximar das coisas santas que os israelitas consagram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Eliminado da minha presença. Não era uma punição arbitrária ou por um capricho divino. Era uma quebra profunda da santidade divina, uma contaminação do que era puro. A impureza física, nesse contexto, representava uma barreira espiritual para a comunhão com Deus. Não era moralidade, mas ritual.
contato com a morte, por exemplo, lembrava a Israel a consequência do pecado e a separação de Deus. A impureza cessava quando a pessoa passava pelos rituais de purificação, e assim podia novamente se aproximar de Deus. Curiosamente, não era apenas o sacerdote impuro que tinha restrições. Levítico 22 também detalha que aqueles que não faziam parte da família sacerdotal, como estranhos ou hóspedes, não podiam comer do alimento sagrado. Isso nos mostra a exclusividade e a sacralidade do sacerdócio e das ofertas. Era um privilégio e uma responsabilidade que pertenciam àqueles designados por Deus e que se mantinham puros diante dele. Mas aqui reside uma verdade atemporal que ecoa em nossa vida hoje. O que nos impede de nos aproximar de Deus com o coração e a mente puros? Quais são as impurezas, talvez não físicas, mas espirituais, emocionais, que nos separam da plenitude da comunhão com o Criador? Levítico 22 nos lembra que a pureza não era uma opção, mas uma condição para se aproximar de Deus de forma aceitável. No entanto, a pureza pessoal do sacerdote era apenas uma peça do quebra-cabeça. Não era apenas o quem que importava, era também o que. E as regras sobre as ofertas em si revelariam um padrão ainda mais surpreendente e que em nossa correria moderna talvez tenhamos ignorado completamente. Porque Deus não estava interessado em qualquer coisa que viesse às suas mãos, mas sim naquilo que refletia um valor específico. E o que era esse valor? Prepare-se para descobrir, pois a profundidade dessa exigência pode te fazer repensar cada oferta, cada tempo, cada talento que você tem apresentado ao Eterno. O sacrifício imaculado. Por que Deus rejeitava o quase perfeito? Continuamos nossa imersão em Levítico 22. E agora chegamos a um ponto que talvez seja o mais intrigante para nossa mentalidade moderna: a exigência de perfeição nas ofertas de animais. Depois de explorar a pureza dos sacerdotes, agora vemos que as próprias ofertas tinham que atender a um padrão inflexível. Os versículos 17 a 25 de Levítico 22 são repletos de detalhes que, à primeira vista, podem parecer excessivos, até cruéis. Deus proíbe categoricamente a oferta de animais com qualquer tipo de defeito. Não podia ser cego, manco, mutilado, com feridas, sarna, verrugas ou qualquer outro tipo de deformidade. O texto é bem claro. Não ofereçais ao Senhor um animal que tenha defeito, pois não será aceito a vosso favor. Verso 20. E o mais surpreendente, talvez, é a menção de que nem mesmo um animal mutilado, ou com alguma parte defeituosa, ou com tumor, sarna ou ferida aberta, seria aceito. Nem mesmo para voto ou oferta voluntária. A exigência era total. O animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito físico aparente. Mas por quê? Por que essa exigência tão rigorosa para um animal que seria sacrificado de qualquer forma? Para que tanta atenção aos detalhes? Seria Deus caprichoso, querendo apenas o melhor por ego? Longe disso. Essa exigência de um sacrifício sem defeito era profundamente simbólica e multifacetada. Primeiro, representava a perfeição de Deus. Ele é santo, puro e perfeito em todos os seus caminhos. Oferecer a Ele algo que fosse manchado ou imperfeito seria uma desonra à sua natureza impecável. Seria como dar um presente de segunda mão, quebrado, ao Rei mais poderoso do universo. Isso diminuiria a sua majestade e o seu valor. A oferta, portanto, não era apenas um objeto. Era uma declaração sobre o ofertante e sobre o Deus a quem se ofertava. Segundo, essa exigência da perfeição apontava para a seriedade do pecado. O pecado é uma mancha, uma deformidade espiritual que nos separa de Deus. Para expiar essa imperfeição, era necessário algo que representasse a pureza absoluta. Os sacrifícios de animais, embora temporários,
apontavam para a necessidade de um sacrifício perfeito e definitivo que viria no futuro. Uma pista, um prenúncio do Messias. Terceiro, e este é o ponto que quase ninguém percebe, essa regra nos ensina sobre a mentalidade da melhor parte. Deus não queria as sobras, o que não servia, o que era inútil para o uso diário. Ele queria o melhor do rebanho, o primogênito, o mais saudável, o mais valioso. Pense na cena. Um fazendeiro tinha um animal manco. Ele poderia pensar: bem, esse animal não serve para reprodução, nem para trabalho pesado. Vou oferecê-lo a Deus. Mas Levítico 22 barrava essa lógica. Deus estava dizendo: eu não sou um depósito para o seu descarte. Eu sou digno da sua maior honra, do seu melhor, do que realmente te custa. A rejeição de uma oferta defeituosa não era uma punição, mas uma lição sobre valor e reverência. Essa exigência de perfeição vai muito além da estética animal. Ela aponta para algo mais profundo sobre o que Deus espera de nós e o valor que damos a Ele. Será que em nossas vidas, quando oferecemos nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, nossa adoração, estamos dando o que sobra, o que não nos serve mais, ou estamos separando o nosso melhor para o Criador? Essa é uma pergunta retórica que cada um de nós precisa responder honestamente. O que você tem ofertado a Deus ultimamente? O que isso diz sobre o valor que você atribui a Ele? Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essa rejeição não era um capricho divino. Ela revelava uma verdade eterna sobre o caráter de Deus e a natureza da adoração que Ele realmente deseja. Uma verdade que ressoa até hoje, ecoando através dos séculos, e que nos chama a uma reflexão profunda sobre o tipo de vida que apresentamos ao nosso Criador. E é essa verdade que estamos prestes a desvendar em sua totalidade, mostrando como ela se aplica a você agora. Mas que regras? Desvendando o coração do padrão de Deus, chegamos ao cerne da nossa investigação em Levítico 22, o ponto onde todas as peças se encaixam e o padrão oculto se revela. Vimos as restrições aos sacerdotes, as exigências de ofertas sem defeito, a seriedade da santidade divina. Agora, vamos conectar os pontos e desvendar o coração desse padrão, que é muito mais do que um conjunto de regras antigas. O padrão é este: Deus não aceita nada que desvalorize sua santidade ou seu nome. Essa é a verdade central que Levítico 22 e, na verdade, toda a Torá busca comunicar. Não se trata de uma lista fria de proibições, mas de uma profunda revelação sobre a essência de quem Deus é. Ele é santo. Não há nada impuro ou manchado nele, e sua presença exige santidade e reverência em tudo que se aproxima dele. Pense na frase repetida em Levítico: eu sou o Senhor. Vasco 32. Essa não é uma simples assinatura. É uma afirmação da sua autoridade, da sua identidade e da sua natureza imutável. Quando Deus rejeitava uma oferta impura ou defeituosa, Ele não estava sendo temperamental. Ele estava protegendo a sua própria reputação, o seu santo nome, de ser profanado e diminuído. Oferecer algo impuro era uma afronta direta à sua santidade. Era como dizer: Senhor, você não é tão santo assim, ou não é digno do meu melhor. E Deus jamais permitiria tal desonra. A integridade na adoração é, portanto, o convite que emerge dessas regras. Deus não quer rituais vazios. Ele não quer apenas a aparência da adoração. Ele deseja uma adoração que reflita um coração íntegro, que o valorize acima de tudo, que reconheça a sua grandeza e santidade. O sacrifício, a oferta, o ato de serviço era a expressão externa de uma condição interna. Se o interior estivesse impuro ou o valor dado a Deus fosse de segunda mão, a oferta externa seria uma hipocrisia, uma profanação.
Este é o grande plot twist para muitos de nós. Achamos que Deus se importa apenas com a nossa fé, com a nossa sinceridade. E Ele se importa, sim. Mas Levítico 22 nos mostra que a forma como expressamos essa fé, a maneira como nos aproximamos, a qualidade do que oferecemos, também é crucial. Não por uma questão de perfeição humana, o que seria impossível, mas por uma questão de honra divina. É sobre o nosso reconhecimento da sua majestade. Então, qual é o padrão que quase ninguém percebeu? É que a santidade de Deus não é um conceito abstrato ou uma série de leis antigas para um povo distante. A santidade de Deus é uma realidade que molda a maneira como nos relacionamos com Ele em cada aspecto de nossas vidas. Ela nos desafia a olhar para dentro, a examinar o que estamos trazendo ao altar do nosso coração, da nossa vida. Levítico 22 nos convida a uma adoração mais profunda e verdadeira. Não é uma ameaça, mas um convite a alinhar nossos corações com o caráter de Deus. É um chamado a considerar o que significa honrá-lo em um mundo que frequentemente desvaloriza o sagrado. Mas como podemos hoje aplicar esses princípios de pureza e perfeição sem os rituais do tabernáculo? Como podemos oferecer a Deus algo sem defeito quando somos tão imperfeitos? E qual é a revelação mais impactante de todas, que une o Levítico antigo à nossa fé moderna e que nos leva a uma compreensão ainda maior do sacrifício definitivo que mudou tudo? Esta é a pergunta que nos leva à parte mais crucial deste vídeo, a uma resolução que pode redefinir sua caminhada espiritual e seu entendimento sobre a graça e a verdade. A revelação impactante, o padrão cumprido e a graça inesperada. Agora que desvendamos o padrão de Levítico 22, a exigência de pureza para os que se aproximam e a perfeição para as ofertas, a pergunta que ressoa é: como nós, tão imperfeitos, podemos atender a um padrão tão elevado? Como podemos oferecer a Deus algo sem defeito quando a própria humanidade é cheia de falhas e manchas? Esta é a revelação mais impactante de todas, e é o ponto onde o Antigo Testamento encontra o Novo, onde a lei encontra a graça. O padrão de Levítico 22 era impossível de ser totalmente cumprido pelo homem. Ninguém podia manter-se perfeitamente puro o tempo todo, e nenhum animal, por mais sem defeito que fosse, poderia expiar para sempre a mancha profunda do pecado humano. Os sacrifícios eram contínuos, lembrando constantemente o povo de sua necessidade de um Salvador. Eles apontavam para uma solução maior, um sacrifício definitivo que realmente pudesse cumprir o padrão de perfeição de Deus de uma vez, por todas. E essa solução, esse cumprimento perfeito, veio em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício sem mancha e sem defeito que se ofereceu uma única vez para nos purificar de toda a impureza, de toda a falha. Pense no que Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus não apenas atendeu ao padrão de Levítico 22, ele o transcendeu, ele o cumpriu em sua plenitude. Ele era o sacerdote perfeito e a oferta perfeita. Então, o que isso significa para nós hoje? O padrão de Deus para a santidade e a integridade na adoração não foi abolido. Ele foi cumprido e elevado. Agora, nossa pureza não vem de rituais de lavagem ou da ausência de contato com coisas impuras fisicamente. Nossa pureza vem da fé em Jesus Cristo. Quando aceitamos seu sacrifício, somos lavados e purificados de todo o pecado. Somos considerados santos diante de Deus, não por nossos próprios méritos, mas pela justiça de Cristo que nos é imputada. A aplicação pessoal é profunda. Se somos purificados por Cristo, como devemos viver?
A demanda por um coração íntegro e a melhor parte ainda permanece, mas agora não por medo da rejeição de uma oferta, mas como uma resposta de amor e gratidão pela graça recebida. Nossa oferta hoje não é um animal, mas nossa vida. Romanos 12:1 nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável hoje? Significa oferecer a Deus nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, nossos relacionamentos, nossa energia, tudo o que temos, com um coração puro e a melhor das nossas intenções. Significa buscar a santidade não por legalismo, mas por amor a Cristo, que nos santificou. É viver uma vida que honra o nome de Deus em tudo que fazemos e dizemos. Deus ainda rejeita ofertas? Sim, se essas ofertas forem feitas com um coração dividido, com hipocrisia, com motivações egoístas, ou se forem as sobras de uma vida que não prioriza a Ele. Ele rejeita a religiosidade vazia, o ritual sem relacionamento. Mas Ele sempre aceita uma oferta, um coração quebrantado e contrito, a fé sincera e a dedicação de uma vida que busca honrá-lo em cada escolha. Entender Levítico 22 é, portanto, entender o caráter imutável de Deus, sua santidade, sua demanda por reverência e sua busca por um coração íntegro. É também entender a grandiosidade da graça de Jesus Cristo, que nos tornou capazes de nos aproximar desse Deus Santo com ousadia e confiança por meio do seu sangue. É um convite a uma vida de adoração que não é apenas ritualística, mas relacional, transformando cada dia em uma oferta viva. A questão em aberto que Levítico 22 nos deixa, então, não é se Deus rejeitará nossas ofertas, mas sim se nós estamos dispostos a oferecer a Ele o que é digno da sua santidade, agora que conhecemos o caminho da verdadeira pureza e do sacrifício perfeito. Que tipo de oferta sua vida tem sido para Deus? Você tem oferecido o quase perfeito ou o seu melhor, em gratidão pelo sacrifício imaculado de Jesus? Este foi um mergulho profundo, não foi? E há muito mais a ser descoberto nas páginas da Palavra de Deus. Se essa jornada através de Levítico 22 tocou seu coração e te fez refletir, eu o convido a se aprofundar ainda mais conosco. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando outros livros da Bíblia, desvendando mistérios e aplicando verdades milenares à sua vida hoje. Que tal mergulharmos em Números e entendermos o deserto? O próximo passo é essencial. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Entenda a palavra, se ainda não o fez. Sua participação é vital para que essa mensagem de sabedoria e reflexão alcance mais corações. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz, e entender cada pedaço dela é um presente. Que sua vida seja uma oferta contínua de louvor e honra ao Senhor. Fique com Deus e até a próxima.